Eu falo que o mercado de casamento, as pessoas querem só vender às vezes, né? E eu entendo assim que o casamento em si, todo mundo quer vender como um sonho, né? E aí muita gente fala assim, o céu é o limite. Então, assim, por exemplo, um fornecedor que ele quer só vender pro cliente, né? No caso, pro casal, ele vai falar assim: no seu casamento pode ter de tudo, né? E aí tem muito casal que fala assim: nossa, Natália, você poda muito a nossa casa. Porque eu sempre gosto de trazer para o casal a realidade daquilo que ele está contratando e daquilo que ele está vivendo para o casamento dele. Então, a partir do momento que ele é um casal católico e que ele escolheu casar diante das regras da Igreja Católica, se a gente tem as regras para cada contrato que está fechado de cada fornecedor, a gente tem que cumprir. E o que eu falo com o casal, quando a igreja hoje em dia abre essa exceção para fazer casamentos fora da igreja, né? E eu acho bem bonito, né? Essa parte da igreja dá essa opção também para o casal, né? Porque Sim. antigamente os casamentos só Aqui podiam a gente. acontecer dentro da igreja, Exatamente. né? Isso é mais um motivo que a igreja não quer limitar o casal, Exatamente. né? Mas o casamento ele acontecendo fora da igreja não quer dizer que lá fora da igreja você vai fazer o que você quer, né? Uhum. Tem as regras também. Então a Sim. gente vai seguir de acordo com as regras. Natália, mas é meu sonho, Natália. Eu acho que tem coisas que dá para ser contornadas, né? Às vezes é uma música tão bonita, fala tanto de amor, que às vezes, por exemplo, se o casal apresentar essa música pro padre, né, pra igreja ali que vai fazer a reunião com eles de alinhamento final, que a igreja sempre faz essa passagem de roteiro de músicas, às vezes é uma música que não vai estar falando nada demais. E é uma música bonita mesmo. Eu falo que o casamento ele tem que ter sentido em todos os momentos. Desde o início da organização do seu casamento, eu acho que você não tem que contratar uma coisa aleatória, né? Então, ele Não tem que tem que fazer ficar olhando só sentido. assim, ah, isso aqui é mais barato, então eu quero isso. É. Então, assim, ele tem que fazer sentido. Por exemplo, na hora que você faz a escolha das músicas, poxa, aquela música é linda. Ela lembra o dia, sei lá, que ele me pediu em noivado, né? Tem que fazer sentido desde a música, mas desde também, por exemplo, da lembrancinha. Uhum. Nossa, a lembrancinha aqui vai ser um item X, porque isso aqui é uma tradição da nossa família, é uma receita de família. Então, por isso que eu falo que cada casamento é único. Ele não é baseado no casamento do amigo, do primo, Sim, ele é sim. baseado na história do casal. Eu acho muito bonito quando tem esse sentimento, né? E vem desde detalhes pequenos, da música, da papelaria, que faz sentido Uhum. para o casal, na organização, na decoração, né? Até Sim. mesmo na comida. Por que que às vezes você vai colocar um buffet muito sofisticado, sabendo que seus convidados têm um perfil mais simples? Às vezes nem come, né? Eu mesmo prefiro o tradicional, a coxinha e o napolitano. Você vê, né? Mas às vezes a gente também tem perfis de casal que, se eles tiverem um cardápio mais simples, não vai agradar os convidados dele. Sim. Então, tem essa personalização no casamento, mas de acordo com o que está dentro da realidade de cada casal, né? Porque querendo ou não, né? Quando a gente faz uma festa, a gente quer comemorar ali aquele fato, mas também comemorando a gente quer agradar os convidados, né? Sim. Então a festa, por mais que o casal também aproveite, ela também precisa estar em comunhão com o convidado. Sim, e ninguém melhor para poder decidir esse cardápio, decidir os detalhes, que o próprio casal. Porque Uhum. eles que vão conhecer melhor os Os convidados. convidados. Eles que vão poder falar assim para mim, Natália, no meu casamento tem que ter um pão de queijo, Uhum. né? Pois é, olha, o pão de queijo mineiro, né? No meu casamento, Natália, tem que ter um trompete. Porque eu sou apaixonada com a marcha nupcial. E eu quero. Assim, eu já tive casamentos que, por exemplo, quando a noiva foi entrar e aí teve a marcha nupcial, os convidados, quando tava fazendo aquele anúncio dela, né, os convidados ficaram, tipo, olhando assim, né? E aí a porta não abria, e o trompetista ali no meio. E assim, achou aquilo ali muito diferente, muito bonito. E tem noiva Mas às vezes também. que vai falar assim, ah, eu não Tem quero, noivas que já eu falam não assim, quero. Natália, como é que é? Marcha nupcial no meu casamento, eu não quero. Parece que é o canto do Chapolin. Então, é muito, muito relativo isso, né? Vai de gosto, né? Então, sobre as tendências também, que foi uma coisa que você falou aí. A gente tem que tomar muito cuidado com as tendências, porque tendência é assim, vai e volta, né? E você tá casando no ano X. E aí, quando você for ver seu casamento daqui 10 anos, daqui 15 anos, será que aquilo ali que foi Até tendência, menos. né?
ainda vai ser É legal? igual Você a vai se moda, né? arrepender? Eu não entendo nada de moda, mas eu sei que tem coisa que lá nos anos 90 ou agora em 2025 bombou, ó, 2005, por exemplo, bombou, que tá, ou tem uns que estão voltando, tem outros que estão deixando, então tendência não é um modelo muito interessante a ser seguido, né? É, tem coisas que vêm na tendência que talvez pode ser como um acréscimo e que seja legal, que seja relevante. Mas tem coisas na tendência que você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não é o perfil daquele casal. Às vezes, por exemplo, é um casal mais minimalista, é um casal Sim. mais intimista, e aí coloca uma coisa que é tendência que não faz tanto sentido para Sim, eles. e aí quando você fala, eu gostei de uma coisa interessante que você falou, que foi, tem, pra gente não pensar que o casamento, ele é só mais um contrato. Tem dois seres humanos ali com um sonho São gigante histórias, né? que precisa ser respeitado. E aí, infelizmente, a gente tem o preço muito ligado a esse cuidado. Por quê? O que que eu vejo? Quando eu tenho que dispor, a gente tem dois custos no meio desse negócio assim de precificação, que é o tangível e o não tangível. O tangível é aquilo que é material, é um equipamento de som, é o cachê de um músico, é o transporte, é uma coisa que você vai ver lá no dia da execução. O não tangível é o seu tempo de pensamento para planejar aquilo, é o tempo que você se dispõe ao casal, é o tempo que você teve que estudar para saber tudo a respeito daquilo e entregar isso para o casal, é o tempo que você se dedicou, no seu caso, por exemplo, de experiência com esse ramo de casamento, com conhecimento, no nosso caso, com música, com casamento, que são coisas que não são tangíveis. E aí, quando eu passo o valor, por exemplo, hipotético, vamos dizer, valor X para o casal. E aí ele me fala assim: ah, mas fulano de tal é valor Y, que é mais barato, né? Como que você geralmente aborda essas questões assim? Porque eu penso o seguinte, por mais que o casal ele tenha um budget que fala, Isso. um budget ali, às vezes você conhecendo a prioridade não uma prioridade, mas você conhecendo o perfil desse casal, você vai falar assim, olha, é, esse fornecedor aqui que eu te passei, ele é mais caro, só que o que ele vai te oferecer é exatamente a experiência que eu te falei, é exatamente a experiência que você disse para mim que queria. Já esse fornecedor aqui, ele já não vai ter isso. Não só na música, mas em outros aspectos, né? Como que você trabalha essas questões assim de precificação? Porque eu vejo que infelizmente, se a gente parar para pensar, o cuidado de um fornecedor com casal está muito ligado também ao valor, às vezes, que esse fornecedor precisa passar para o casal para entregar aquele material, aquela música, aquele cuidado e etc, né? Como que você... Bom, começando pelo meu serviço do cerimonial, né, da assessoria, eu já fico muito honrada quando o casal fala assim, Natália, a gente trocou a data pra gente ter você no nosso dia do casamento. Então, isso pra mim é uma honra, só quando eu já ouço isso dos casais, sabe? Então, eu entendo que eles querem, né, uma coisa bem personalizada e uma coisa bem organizada. Dentro disso, a gente tem ali a parte do budget, sim, né? Eles passam um orçamento de quanto eles pensam investir no todo no casamento. E aí eu sempre pergunto para eles o que são as prioridades. Porque é lógico que se a gente colocar todos os fornecedores como prioridade no casamento, Aí a vai... gente estoura esse budget, É, assim, muito rápido, né?